Estamos aí no Outubro Rosa e como uma das madrinhas da campanha eu posso dizer que o De Tudo Um Pouco está empenhado em divulgar, em orientar e conscientizar sobre o câncer. Hoje nós vamos aprender um pouco mais aí sobre reconstrução mamária para pacientes de câncer de mama. Estamos recebendo o doutor Felipe Pacheco, cirurgião plástico. Muito bom dia. O senhor está aqui. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Bom dia, doutor Felipe. Você está na sala da sua casa. Como diz o Serginho, qual que é a diferença, Serginho? A única coisa que difere de estar aqui na sala da casa dele, que naturalmente na sala de casa ele não vai ficar de terno e gravata. Isso é verdade. E parabéns por ser madrinha de uma campanha tão bonita, né? Essa campanha de prevenção do câncer de mama, que é tão importante, é o câncer mais frequente na mulher, né? Surgiu de uma forma, de um movimento popular nos Estados Unidos, na década de 90. Tem esse símbolo do laço rosa, por causa de uma maratona em 1990, já com ONGs não governamentais patrocinando, e de lá para cá ela se universalizou. Hoje o mundo todo tem os monumentos pintados com luzes rosa no mês de outubro e as campanhas, inclusive aqui no Brasil. Com certeza. E infelizmente tem matado muitas mulheres, né? Sim. O câncer de mama, ele é o segundo câncer que mais mata mulheres? Ele é o câncer que mais mata. O câncer mais frequente em toda a população, homem ou mulher, seria o câncer de pele. Mas tirando o câncer de pele, ele é o câncer mais frequente e o câncer que mais mata a mulher. Uau! Eu queria que o senhor começasse explicando o que é reconstrução mamária. A reconstrução, quando a gente fala de tratamento de câncer de mama, nós temos dois profissionais, o mastologista e o cirurgião plástico. Certo. O mastologista vai retirar a lesão, né? Ele vai fazer o diagnóstico e tratar a lesão. E tão importante quanto é ajudar o retorno dessa paciente ao dia a dia dela. Então aí entra o cirurgião plástico, a reconstrução mamária. Tentar dar a qualidade de vida novamente para essa paciente que se sente mutilada, que tem uma questão psicológica muito forte. A mama é o que representa a sensualidade da mulher. Né? Então, quando ela... Você acha que é mais forte do que o próprio cabelo? Muito mais, né? Claro que nós vivemos num país tropical, se valoriza outras coisas também, mas o que forma a feminilidade é a mama. Certo. Agora, doutor, quando, no caso aí de uma mastectomia, e quando, por exemplo, os tecidos da pele, eles também já estão afetados aí, como que faz nesse caso? Então vamos lá. O chavão de cada paciente é diferente uma da outra, vale muito aqui. Correto. O tratamento do câncer de mama vai depender principalmente de quando foi o diagnóstico do tumor. Então, por aí está a gente valorizar novamente a campanha do Outubro Rosa. O Outubro Rosa é a campanha que tenta difundir a prevenção do câncer de mama. Correto. Fazer um autoexame mensal, fazer um exame clínico mastologista anual e, após os 40 anos, fazer a mamografia. Além também do cuidado do autoexame. Do autoexame mensal, exato. Então, dependendo do estágio que é diagnosticado o tumor, de como ele está naquela hora, vai se propor um tratamento. Esse tratamento pode ser desde pouco invasivo, cirurgias que retiram pequenos pedaços da mama, ou já com diagnósticos avançados, precisando de fazer cirurgias agressivas, com tratamentos complementares como radioterapia, quimioterapia. Então, a reconstrução vai depender disso. Como era o estágio na hora do diagnóstico, que tipo de tratamento o mastologista vai ter que fazer da parte dele para a gente poder fazer a reconstrução. Quando é uma lesão pequena, o mastologista tira só um pedaço, a gente pode, com pequenos retalhos locais, cobrir aquela área. Retalhos locais da própria pele do seio do próprio mesmo. tecido, e a gente pode diminuir com isso a agressividade, recuperação mais rápida, visual mais agradável. Agora, tem vezes que a paciente vai tirar todo um tecido interno mamário, mas mantém uma cobertura de pele. É aí que a gente entra com uma reconstrução com os implantes mamários, as próteses. A gente pode, nesse mesmo momento, e aí também é legal falar, que o ideal da reconstrução mamária tem uma lei de 2003 sancionada que estabelece É a lei federal? A lei federal, né, que dá à mulher o direito de uma reconstrução de mama.
pós uma cirurgia de câncer de mama. Mas o ideal é uma coisa que ainda está um pouco longe da nossa prática a nível de saúde pública, Correto. que seria a reconstrução imediata. Na mesma cirurgia que está tirando aquela lesão, já está a equipe de cirurgia plástica para fazer a reconstrução. A mulher não se sente tão mutilada, ela já sai da mesa de cirurgia sem aquela ausência que tanto afeta ela depois. Então, se é uma cirurgia que se tira o tecido, mas deixa uma cobertura de pele, no mesmo momento, olha que interessante como é que diminui a morbidade, como é que a recuperação vai ficar mais rápida, como é que também se diminui os custos de tudo isso. Se ela tem uma equipe de cirurgia plástica para fazer reconstrução imediata, nessa hora vai se colocar um implante que pode ser uma cirurgia definitiva. Então, ela teve uma cirurgia só e vai recuperar dela, sem todos aqueles fatores negativos. Mas se essa equipe se não tem esse trabalho conjunto e a reconstrução não é imediata, essa mesma cirurgia do câncer de mama pode ser necessária de uma recuperação, os tratamentos complementares caso tenham, e depois, quando uma equipe de cirurgia plástica for fazer a reconstrução, provavelmente vai ter que colocar ali, se tem essa cobertura de pele, um expansor tissular. É uma prótese vazia, ela vai fazer essa cirurgia, que é uma cirurgia inicial. Essa paciente vai retornar semanalmente no consultório de cirurgião plástico, ele vai enchendo essa prótese com soro até ela chegar e expandir, porque durante essa recuperação da cirurgia do mastologista até quando chega no cirurgião plástico, essa pele já aderiu, já não tem mais o espaço que a gente poderia colocar a prótese. Então nós estamos fazendo um novo espaço. Isso é incômodo ao longo do período? Sim, é incômodo, tem todo o gasto. Também, imagina uma mulher do interior que tem que vir com o transporte e que tem que ter semanalmente essa expansão até chegar num volume que seja cabível tirar uma outra cirurgia, cabível tirar esse expansor para colocar um implante. É como se fosse um catéter? Ele tem um dispositivo, tá? Não, é uma prótese vazia. Só que ele tem um dispositivo que ele adapta uma seringa. Então, toda semana, quando ela vai no consultório, a gente dá uma agulhadinha, passa pela pele e aí a gente sabe exatamente onde pôs. Se fosse necessário, exames de imagem mostraria, mas não é necessário. É uma rotina do cirurgião plástico colocar sempre no mesmo lugar. Então, a gente consegue palpar esse local e colocar a agulhinha ali e infundir o soro. Entendi. Agora, uma outra pergunta, doutor Felipe, é a questão da prótese em si. Na reconstrução mamária, é utilizada a mesma prótese usada ali na cirurgia estética? Pode ser. Nós temos 3 tipos de prótese. Nós temos uma prótese que a gente chama prótese anatômica, ou em gota, que já tem um formato mais típico de uma mama, né? O relaxamento, uma acomodação que a mama tem. Nós temos a prótese redonda. Essa prótese redonda é usada na estética, porque ela dá aquele visual mais consistente, um colo mais cheio, uma aproximação maior da mama. E nós temos um implante também usado na reconstrução de mama, que é o implante que tem 2 conteúdos. Ele tem um conteúdo já de silicone e ele tem um conteúdo que a gente pode encher um pouquinho mais de soro. Como nesse outro caso citado anteriormente. Ele é um expansor, só que ele é um chamado expansor definitivo. Sim. Quando tem condições... Não precisa ser retirado. Não precisa ser retirado, teoricamente, né? Todo expansor, todo implante, ele pode ter que ser retirado caso dê algum problema durante a evolução, por isso precisa de um acompanhamento. Agora, esse implante é chamado definitivo porque a gente colocaria ele lá, ele já tem um volume próprio, mas muitas vezes você não tem a quantidade suficiente para outra mama, ou pode até ter uma quantidade suficiente, mas as características mudam com o tempo. A outra mama contralateral que não teve o problema, ela vai diminuir com o tempo, ela pode aumentar numa gravidez e depois diminuir novamente. E esse expansor, que tem as 2 consistências, ele pode adaptar uma mudança de volume no futuro. E quais seriam assim, os riscos e as complicações que podem haver? Porque a gente está falando do lado bom, mas também tem algumas questões, algumas informações que são necessárias para a paciente que vai submeter a uma cirurgia. Toda cirurgia envolve risco, né? Tem os riscos controláveis, que são aqueles riscos que dependem de uma estrutura, de uma equipe bem preparada. Então, são riscos que a gente consegue evitar, tá? E existem riscos que são incontroláveis, eles vão acontecer numa porcentagem da população que vai se submeter a uma cirurgia. Então, 3% da população que submete a uma cirurgia limpa vai ter uma infecção cirúrgica. Nós estamos tomando todos os cuidados, mas existe essa chance. Ela é pequena, mas ela existe. Então, qualquer cirurgia,
não, vamos tirar aqui as complicações que são controláveis, porque essas, se está numa estrutura adequada, com a equipe adequada, nós vamos evitar. Mas aquelas que são incontroláveis, que podem acontecer em qualquer cirurgia, e a gente tem que explicar que pode acontecer nessa também, é infecção, seroma, que é um acúmulo de líquido, hematoma, que é um sangramento no pós-operatório, que pode ser necessário voltar para o bloco cirúrgico, né? E é importante falar que essa paciente, muitas vezes, é uma paciente que a gente tem que tomar um cuidado maior. Ela pode ser uma paciente de mais risco e precisa de mais cuidados. Ela pode estar sofrendo de tratamentos complementares, como quimioterapia, que enfraquece, diminui o sistema imunológico. Ela pode estar sofrendo radioterapia no local e isso dificulta a cicatrização. Às vezes, até impossibilita uma técnica que a gente consideraria ideal. E a gente pode ter que evitar mudar essa técnica por causa da radioterapia. Então, existem riscos específicos dessa paciente, nós temos que trabalhar no consultório, e existem riscos que são inerentes à cirurgia, que essas aí nós temos que conversar. Toda paciente, quando vai fazer uma cirurgia, deve receber um papelzinho escrito, olha, sua cirurgia vai ser feita da melhor forma possível, mas pode acontecer uma infecção, isso não é uma coisa absurda, pode acontecer um seroma, hematoma, mas nós estamos aqui, nós estamos preparados para, se acontecer alguma coisa, ajudar também. No contexto aí da cirurgia, primeiro eu queria perguntar para o senhor a questão da simetria, né? Você falou a respeito de, no caso de uma gravidez, no caso de uma mulher que já resolveu sua questão de filhos, já tem uma certa idade, por exemplo, está com 40 anos, já não pensa mais em ter filhos, como resolver essa questão da simetria, visto que você citou no início da entrevista que o seio, de fato, é a parte mais sensual da mulher, é aquilo que ela valoriza, é a sua... É o seu falo ali, vamos dizer assim. E quanto ao sucesso da cirurgia, há uma entrevista antes, onde ela não pode omitir nada, porque às vezes a pessoa está desesperada, não, eu tenho que fazer, eu vou fazer, e a qualquer custo. Como que lidar com isso? Claro, tem que ter. Nenhuma paciente pode ir para uma sala de cirurgia sem conhecer sua equipe, sem a equipe conhecê-la, sem ter todas as informações. Isso é importante. Não essa paciente particularmente, que essa paciente ela tá muito ávida a dar todas as informações, a se submeter ao tratamento por completo. Mas existem alguns perfis de pacientes que a gente tem que tomar esse cuidado, sim, de ter todas as informações. Acontece de alguma omissão ou alguma mentira ali, no afã de obter a cirurgia? Sim, informações importantes? Não é frequente. E pode acarretar problemas durante a cirurgia, né? Quantas vezes já aconteceu problemas durante a cirurgia, a equipe médica foi conversar com a família pós o problema, após o que aconteceu, e teve as informações que poderiam ter ajudado não só a evitar, como também a controlar aquela situação. Certo. Né? E a sua primeira pergunta? Quanto à questão da simetria. Bom, você chegou na parte mais difícil da história, porque nenhuma mama é idêntica. Nenhuma mulher tem duas mamas idênticas, tá? Elas não são tamanho... Até o nosso próprio lado. Todo o corpo todo corpo é diferente. Um pé um pouco maior do que o outro, Isso. uma sobrancelha um pouco mais alta. Isso inclusive, é claro que quando é uma coisa muito chamativa, normalmente se procura, mas mesmo a gente tendo essas assimetrias, isso é bonito, isso faz parte da nossa cultura, não tem problema. Agora, a simetria mamária, ela não existe 100%. E quando a gente fala de simetria, eu não estou falando só do volume. Se fosse só o volume, tudo bem. Mas quando elas são diferentes, elas podem ser diferentes do formato, da largura, da altura. Um sulco mamário sempre é um pouco distante do outro, eles não são idênticos. Então, isso tudo a gente tem que trabalhar para deixar o menos diferente possível. A ideia é não deixar idêntico, porque isso não é humano. É deixar o menos diferente, não é natural. Certo. É o menos diferente possível. E aí, nós vamos abrir mão de vários cuidados, tá? Por exemplo, a gente pode, nessa tentativa da simetrização, jogar em dois sentidos, na quantidade de tecido e no tamanho do implante. Né? Pode ser necessário, depois de fazer uma cirurgia nessa mama que, por exemplo, teve um câncer de mama, inclusive o câncer de mama é mais frequente na mama esquerda, por isso que eu já fui colocando a mão aqui. Então, tem alguma justificativa? Tem algumas justificativas. O sistema imunológico do nosso corpo, ele atua mais no lado esquerdo. Tá? Então, é uma das explicações do câncer de mama ser mais frequente do lado esquerdo. Bom, o câncer de mama, se você faz uma cirurgia na mama esquerda para tratar o câncer de mama, existe toda uma recuperação. Você, na hora da cirurgia, é impressionante, você pode deixar as duas mamas muito próximas, mas a recuperação, o relaxamento, a redução do inchaço, pode fazer ela aparecer uma diferença até que você não estava prevendo tanto. E aí é muito comum a mulher fazer uma cirurgia estética da mama contralateral.
Tá? Mesmo não tendo câncer, ela pode fazer ou no ato cirúrgico ou até depois, por causa de uma assimetria que aconteça no pós-operatório, que apareça, vamos dizer assim, no pós-operatório, ela pode vir fazer uma cirurgia na outra mama para simetrizar, ou reduzindo ou colocando mais um implante do lado contralateral. E a questão da sensibilidade, ela continua? E também eu queria perguntar sobre a questão do trabalho multidisciplinar que é feito, porque muitas vezes ela pode até colocar, mas se não trabalhar a mente, a cabecinha, às vezes tem um psicólogo, um psiquiatra, alguém que vai estar acompanhando, simplesmente colocar a mama não vai resolver a questão dela. É aí que entra a dificuldade da saúde pública que eu estava falando. Quando uma pessoa tem infelizmente, né, quando ela tem as condições de fazer o tratamento pela rede privada ou particular, ela vai ser orientada e ter facilidade de ter com ela o mastologista, o cirurgião plástico, o psicólogo, o fisioterapeuta, o pós-operatório, uma equipe, né? Agora, quando a gente fala de saúde pública, do SUS, é difícil, é raro, é infrequente a gente ter uma estrutura única que agrega todos esses profissionais. E aí que dificulta fazer uma reconstrução imediata, o pós-operatório ser mais rápido, porque como ela não tem uma fisioterapeuta, como ela não tem um apoio psicológico, ela pode entrar em estados que não ajudam, uma depressão, uma dificuldade respiratória maior no pós-operatório. Isso pode acabar atrasando uma intervenção do cirurgião plástico. Então, realmente, se fosse possível ter, e o tratamento do câncer de mama é um tratamento multidisciplinar, se fosse possível, seria o ideal e provavelmente a paciente teria uma recuperação muito melhor. E a sensibilidade mantém? A sensibilidade depende daquilo de novo, do estadiamento que foi achado, do que foi preciso fazer. Tá? Tem cirurgias que são minimamente, a gente chama, por exemplo, de quadrantectomia, tira um pedaço pequeno da mama da mulher. Essa vai manter sensibilidade, vai manter função para depois. Agora, depende realmente do tipo do que foi preciso. Igual você falou anteriormente, da mastectomia, quando se tira toda uma mama. Aí realmente já é uma abordagem que, e isso é conversado com a paciente, visa a cura, a tentativa da cura do câncer. E realmente uma sensibilidade, já é uma visão secundária, não se tem tanta preservação da sensibilidade nesse momento. Certo. Doutor Felipe, nós queremos agradecer. Eu que agradeço. Muito obrigada. Foi bom, né? Isso aí, a dona de casa, a querida que nos assiste aí, eu tenho certeza que hoje ela recebeu mais uma aula aqui, né, Carol? Com certeza. Que ela possa aí, então, marcar uma consulta com o mastologista e poder começar, se não começou ainda, essa prevenção. Né? Com certeza. Muito obrigada. Eu que agradeço. Né, foi muito bom conhecer, saber um pouquinho mais aí, né, de como prevenir e indo além, né? Então, mas algo que eu achei muito interessante que o doutor falou, tudo vai depender de quando for descoberto. Então, antes de descobrir, nós precisamos prevenir.